Graça e paz, amados. Gostaria de, nesta manhã, compartilhar aqui com vocês um trecho das Sagradas Escrituras que se encontra aqui em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 22. Amém? E do seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que em ti há são trevas, quão tremendas são essas trevas. Esse é um trecho, uma passagem das Sagradas Escrituras de difícil interpretação, eu diria. Muitas vezes a gente lê essa passagem e não compreende o que está escrito aqui, mas precisamos analisá-la dentro do contexto. Essa passagem, e eu sempre gosto de contextualizar aqui Mateus capítulo 6, dentro de uma sucessão de estudos ministrados pelo Senhor Jesus, ali a partir do Sermão da Montanha. Então, nós temos capítulo 5, capítulo 6, que se estende também pelo capítulo 7, por todo o capítulo 7. Nós temos ali, são 3 capítulos com uma vastidão, com uma sucessão de estudos e de aprofundamentos, enfim. É uma aula tremenda que o Senhor Jesus nos dá nesses 3 capítulos, fora, lógico, em toda a extensão dos evangelhos. E aqui, nessa parte em especial, está se falando sobre as questões materiais e os cuidados que se devem tomar, onde de fato deve estar nosso coração. Haja visto, inclusive, que o versículo 19, lá ele começa a falar que não devemos acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões arrombam e roubam, mas que devemos acumular tesouros nos céus, onde nem a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões não roubam nem roubam. Começa ali esta fala do Senhor Jesus sobre, então, a questão do nosso desapego, a questão do nosso coração não estar preso às questões materiais. E vai se estender por muito mais, até praticamente o final desse capítulo, do capítulo 6, onde ele então traz uma reflexão belíssima, sobre as aves dos céus, que elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, e contudo nosso Pai Celestial as alimenta. Os lírios do campo também, que são lançados no fogo, e no entanto eles se vestem melhor do que, mais bonito, enfim, do que o próprio rei Salomão, em toda a sua glória. Mas é esse o contexto, é dentro deste arcabouço, deste contexto em que encontramos esta passagem aqui que se refere à questão de serem os olhos a lâmpada do nosso corpo. E o contexto, portanto, e a intenção, portanto, e o sentido desta passagem, quando fala que os olhos são a lâmpada do corpo e que, portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, se eles forem maus, o teu corpo estará em trevas, está falando da ganância. Porque o contexto, como eu já falei, de toda essa passagem, tanto o contexto anterior como o contexto posterior diz respeito às questões materiais, às nossas preocupações com as coisas desta vida e no âmbito material. Diz respeito à questão, como falar aqui também de maneira bastante contundente, de que não podemos servir a 2 senhores, do contrário, nós nos devotaremos a um e desprezaremos o outro, nós amaremos um e odiaremos outro. O contexto é material. E aqui, quando fala da lâmpada dos olhos, o sentido é a ganância. O sentido é o apelo material. O sentido é a dependência, é a escravidão aos bens materiais, às questões materiais, em especial ao dinheiro. Tendo isto em mente, passamos novamente a leitura dessa passagem e aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que em ti há são trevas, quão tremendas são essas trevas. Se os teus olhos são olhos gananciosos, se
você está voltado para as questões materiais desta vida, no sentido de ser ganancioso, ser dependente, viver em função disso, você está em trevas. Se os teus olhos, se aquilo que você almeja, se aquilo para o qual você está voltado, devotado, são os bens materiais, os teus olhos estão em trevas. A palavra de Deus, e eu quero deixar isso bem claro, a palavra de Deus não condena o dinheiro. Que fique claro isto aqui. Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que fique claro que é o amor ao dinheiro que faz plena concordância com o que nós estamos lendo. É o apego, é o apelo, é você amar o dinheiro. O dinheiro por si só não é o problema. Na verdade, biblicamente falando, a prosperidade material é bíblica. Mas é a questão do amor ao dinheiro, do seu coração estar voltado ao dinheiro. Como já li aqui no versículo 19, né? Não devemos ajuntar tesouros na terra e sim nos céus. É lá, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Ter bens materiais, possuir, né, bens materiais, não é nada de errado. Deus é o dono da prata, o dono do ouro. Deus nos abençoa. Deus quer que sejamos prósperos. A questão é quando esses bens materiais nos dominam. Quando somos levados, dominados por esses bens materiais. É quando, né, os nossos olhos estão voltados para essas questões materiais única e exclusivamente. Nosso coração está voltado para isso. A ganância. Essa que é a questão. A Bíblia nos traz um exemplo também, e eu quero, né, e hoje eu estou enfatizando muito isto, porque tenho consciência de ser este, sem dúvida alguma, um laço, um grande laço, se não, né, um dos maiores laços, em que o diabo prende muitas pessoas, prende a humanidade e muitos cristãos também, que é o laço da ganância, que é o laço do apego às questões materiais. E apego tanto no sentido de você desejar, de você querer ter, como também apego no sentido das preocupações, quando não descansamos no Senhor por conta das preocupações materiais. Isso também se torna um laço, porque isso nos prende, deixa o nosso coração preso às questões materiais. E precisamos atentar para isso, porque, como eu já falei, inegavelmente, essa é uma das estratégias do inimigo para nos tirar da comunhão com Deus, da adoração a Deus, e nos deixar preso na ganância. A Bíblia cita então um exemplo daquele jovem, daquele mancebo que se aproxima do Senhor Jesus Cristo e quer, né, ele chega para o Senhor, que bem devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo, então, conhecedor do coração daquele jovem e ciente de que era um jovem que cumpria tantos outros aspectos da lei, mas que, no entanto, caiu neste laço. Tinha o seu coração preso às questões materiais. E, amado, que nos fica esta reflexão. Às vezes somos tão vigilantes em relação a tantas coisas. Às vezes, de fato, somos tão atentos e devotados às questões do Senhor, mas caímos neste laço do amor ao dinheiro, da preocupação com as coisas materiais desta terra, ou seja, a nossa falta de confiança no Senhor. Muitas vezes nos atentamos a tantas coisas e negligenciamos este aspecto. Teus olhos estão voltados para onde? Pois a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Temos que atentar para a questão da ganância. Temos que ser plenamente atentos para não cairmos neste engodo, para não cairmos nesta armadilha de sermos gananciosos, de nos tornarmos gananciosos, de termos nossos olhos voltados para as questões materiais, de termos nossos olhos presos às riquezas, de sermos possuídos por isso. Quer no sentido de
de sermos acumuladores de bens materiais, quer no sentido de ficarmos presos a preocupações materiais. Há um Deus que nos ama e que cuida de nós. Há um Deus que nos ama e que supre as nossas necessidades. E devemos descansar nele. Devemos, como diz ao final do capítulo 6, depois de toda essa reflexão, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ciente que as demais coisas nos serão acrescentadas, cientes de que é um Deus que cuida de nós e que supre todas as nossas necessidades e que, para tanto, precisamos atentar, avaliar o que de fato é a necessidade, pois a ganância corrompe em nós o sentido da necessidade. Tudo passa a ser necessidade. E aí vamos acumulando, ficando cada vez mais desejosos de bens materiais, dependentes de bens materiais e nos prendendo às riquezas. E de repente, sem nos apercebermos, já trocamos Deus por mamão. Já destruímos o nosso altar voltado para o Senhor e ali edificamos um novo altar voltado para a riqueza, voltado para os bens materiais. Que isto não aconteça na sua vida. Que o altar do teu coração, que no altar do teu coração seja tão somente Deus a ser cultuado, a ser adorado. Que a sua vida, que a sua devoção seja ao Senhor, única e exclusivamente. Há um Deus que te ama, um Deus que cuida de você, um Deus que supre todas as suas necessidades e que supre todas as suas necessidades segundo a sua a gloriosa riqueza dele em Cristo Jesus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, que os teus olhos estejam voltados única e exclusivamente a cumprir os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Que teus olhos estejam voltados para isso. Descanse no Senhor. Confie nele. E que ele cuida de você. Que ele supre suas necessidades. A lâmpada do corpo são os olhos. E que os teus olhos estejam voltados para o que é bom, para o que é justo, para o que é honesto. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado, que você se inscreva no canal, se inscreva neste canal e compartilhe esse vídeo. Né? Se essa palavra foi bênção para a sua vida, pode ser bênção para a vida de tantos outros. E esta palavra alcançar outras vidas só depende de você. Né? Você é o meu ajudador. Você é o meu cooperador neste canal. Amém? Graça e paz.